Oi pessoal, tudo certo? Então eu vou gravar uma breve explicação aqui, ó, para ajudar vocês nesse capítulo 4 do livro do Van Ness, o qual vocês devem fazer um resumo, né? Vocês já estão ligados. Eu vou disponibilizar aqui o meu resumo com algumas explicações. Para os exercícios, galera, que vocês têm lá resolvidos na página, é importante que vocês tenham em mãos para esse primeiro momento. Essa tabela aqui, ela tá lá na página, ó, a tabela B1, beleza? Que ela fala, a gente vai precisar para as temperaturas, pressões críticas e tal. E a tabela C1 também do livro, que é para determinação do CP, o A, B e C, certo? Então, tabela B1 e tabela C1, para o que eu vou explicar agora, que é a primeira metade do capítulo, até a página 100. Basicamente, então, o capítulo é efeitos térmicos, na nossa ementa está com o nome termoquímica. Do que fala a termoquímica? Fala da entalpia, beleza? Que a gente já sabe que é essa equação, né? ΔH, variação de entalpia, integral de Cp dt. Quando que eu posso usar isso aqui? Quando eu tenho pressão constante, certo? Quando a entalpia não depende da pressão, que em geral gases ideais ou gases de baixa pressão. E esses casos, se vocês perceberem, são todos, a maioria das aplicações de transferência de calor em regime estacionário, certo? Então, as aplicações na engenharia são diversas. Percebam que, para calcular a variação de entalpia entre duas temperaturas, o que eu preciso saber? O Cp, certo? A capacidade calorífica. Para um sistema de uma fase, o Cp é bem simples, né? Ele é a inclinação da reta de entalpia por temperatura. É a tangente desse ângulo aqui, ó. É essa inclinação. Então, é cateto oposto por cateto adjacente, né? ΔH sobre ΔT. Então, variação de entalpia é Cp ΔT. Para um sistema de várias fases, ou um sistema no qual a entalpia varia com a temperatura, perdão, a capacidade calorífica é uma função da temperatura, certo? Então, o Cp é uma função da temperatura. Aí a gente tem que fazer a integração, né? Eu tenho que pegar uma parte infinitesimal dessa curva e aí aquele Cp vai ser dado, vai ter uma função para aquele Cp, certo? Que é justamente o que fala no tópico seguinte aqui, ó, a influência da temperatura no Cp. Deixa eu organizar aqui. Show. A influência da temperatura no Cp. Em geral, o que a gente faz? A gente calcula o Cp considerando que é um gás ideal, e depois, se tiver uma pressão muito grande, a gente tem um fator de correção, certo? E lembrando que para um gás ideal, Cp menos Cv igual a R, né? Basicamente, o Cp é uma função da temperatura e usualmente a gente usa essa função aqui, ó, é a função que o livro usa. É A, B, C e D são constantes e essas constantes estão na tabela C1, que foi a tabela que eu falei ali para vocês. Tem que ter bastante cuidado na leitura dessas constantes, tá? Ó. Por exemplo, a constante A, 1,702. A constante B, 9,081 vezes 10 na menos 3, né? Porque aqui é 10 na 3B. A constante C, ó, menos 2,164 vezes 10 na menos 6, certo? Como isso aqui está multiplicando, né? Quando joga para o lado, galera, tem que trocar esses sinais aqui, ó. Então, é menos 3, menos 6 e mais 5, ok? E aqui a gente tem, então, na tabela C1, C2 e C3, o CP, as constantes A, B, C e D, para gases, para sólidos e para líquidos, beleza? Então, Cp sobre R, A mais BT mais CT ao quadrado mais DT na menos 2. O R aqui, ó, define a unidade. Usualmente a gente usa 8,314, né, para o R, que é em Joule por Kelvin mol. E aí acaba dando tua resposta lá de variação de entalpia em Joule por mol, ok? Na sequência, se eu tiver uma mistura gasosa, certo? O Cp dessa mistura gasosa é o Cp de cada componente vezes a fração molar dele, certo? O número de mols do A sobre o número de mols total, número de mols do B sobre o número de mols total.
Qual é a parada? A gente tem que resolver aquela integral, CP dt. O CP é A mais BT mais CT ao quadrado mais DT na menos 2, certo? Então, integral de A dt é só T, T2 menos T1. B aqui, galera, tá com o T, fica T ao quadrado, né? T ao quadrado sobre 2, certo? Integral de T é T ao quadrado sobre 2. Integral de T ao quadrado, T ao cubo sobre 3. Integral de T na menos 2, T na menos 1 sobre menos 1. Lembrando, isso aqui não tá aqui, ó, vou até destacar, que no final tem que multiplicar isso aqui por R, né? Porque aqui não foi colocado, né? O CP é isso aqui vezes o R. Então, tem que lembrar que isso aqui tem que ficar multiplicado pelo R depois. Beleza? O livro ele faz um algebrismo, galera, meio chatinho, mas basicamente tu pode escrever tudo que tá aqui, ó, dessa forma. E ele chama esse termo do meio aqui, ó, de CP médio. Beleza? Esse tal que aparece é T2 sobre T1. Então, a gente pode calcular o CP médio sobre R, no caso isso tudo aqui, né, chamar de CP médio. Então, a variação de entalpia pode ser o CP médio vezes ΔT. O que a gente costuma fazer? A gente calcula a variação de entalpia dessa forma, certo? Quando pedir, quando precisar do ΔH, a gente calcula desse jeito. E quando pedir ΔH e pedir a temperatura final, a gente calcula desse jeito aqui. Aí tem que fazer por tentativa, né? Porque tu vai ter dentro desse CP médio tudo isso aqui, certo? E vai ter que fazer por tentativa. Na verdade, a gente vai usar o Wolfram, né? Vai dar uma equação cúbica, a gente pode usar o Wolfram. Ok. Além da entalpia de calor sensível, a entalpia para aumentar a temperatura de uma substância, a gente tem também a entalpia de mudança de fase. Basicamente, eu tenho aqui uma função, né, de T por H, e quando tem uma mudança de fase, a temperatura fica constante, certo? Mas eu tenho uma variação de entalpia. Para passar de sólido para líquido, uma variação de entalpia de fusão. De líquido para vapor, um ΔH de vaporização. Para calcular esse ΔH de vaporização, que é bastante importante na indústria química, a gente tem uma equação que é a equação de Clapeyron. Essa que está dada aqui. Qual é o problema dela? A gente precisa de alguns valores que não são muito simples de determinar. E por isso a gente utiliza mais comumente dois métodos empíricos. A equação de Riedel e a equação de Watson. A equação de Riedel, ela calcula o ΔH de vaporização na temperatura normal de vaporização. O que é essa temperatura normal de vaporização? É a temperatura de vaporização a uma atmosfera. Por exemplo, a água é 100 graus, certo? Como que eu sei de cada substância essa temperatura normal? Na tabela B1, certo? Percebam que aqui eu vou precisar da pressão, dessa equação eu vou precisar da pressão crítica, tá na tabela B1. Vou precisar da temperatura reduzida, né? Que é essa temperatura de vaporização. Vou até completar aqui, ó. Essa temperatura de vaporização normal pela temperatura crítica. Vai estar tudo aqui na tabela B1, galera. A temperatura normal de ebulição, de vaporização. Temperatura crítica e pressão crítica, beleza? São esses os dados que a gente precisa. E aí tu consegue calcular o ΔH de vaporização, por exemplo, da água a 100 graus, certo? Ou do álcool a 78, que são as temperaturas normais de vaporização. E se eu quiser em outra temperatura, em outra condição de pressão, no caso, aí a gente pode fazer a correção de Watson. Essa correção aqui, galera, basicamente, ó, se eu calculei o ΔH, por exemplo, da água a 373 Kelvin, né? Lembrando que essas temperaturas têm que estar todas em Kelvin, no caso a 100 graus. Se eu tenho o ΔH de vaporização da água a 100 graus, a 1 atm, e quero saber a 5, a 10 atm, qual é o ΔH de vaporização? Aí eu faço essa correção aqui, né? O TR, temperatura reduzida, beleza? E usa a tal da equação de Watson. Essa folha aqui, galera, que é o meu resumo da aula 2, certo? Que é da página 93 a 100 do capítulo 4, eu vou estar disponibilizando para vocês. E também esses exercícios aqui, que são exercícios propostos resolvidos, assim como a primeira lista de exercícios, ela já está resolvida lá na minha página, ok?
Abração.